Vai começar Mochilinha Podcast. Um oferecimento. Coca-Cola Rosalia. O sabor da transformação. Experimente você também. Quer um clube de compras e produtos importados com exclusividade? Seja Sans Club. Seja bem-vindo, mochileiros! Esse é o nosso Mochilinha Podcast. Finalmente eu tô de volta, finalmente a gente vai começar essa temporada aqui, ó. Vai ser incrível. Primeiro que é o seguinte, a gente vai estar aqui com uma temporada de podcasts, mas você que tá aí, vamos combinar uma coisa? Já entra, já ativa o sininho, já deixa o seu like, claro, né? Ativa aí todas as notificações para poder receber. Toda terça e quinta-feira, 4 horas da tarde, tem o nosso podcast, tem o Mochilinha Podcast. Ele está sendo transmitido pelo YouTube. Também nós temos um canal no Spotify e a gente vai deixar também no Facebook. Então, de qualquer maneira, você pode assistir o nosso Mochilinha Podcast. E vamos combinar o seguinte, como é nosso primeiro programa, como é nossa estreia aqui, vai falando pra gente se o som tá bacana, vai falando pra gente se tá tudo legal, porque a gente quer saber, tá? Essa é a estreia de uma temporada que eu espero que seja muito bacana. E eu, claro, para esse primeiro programa, eu tenho um convidado especial. Vou primeiro apresentar para vocês aqui, para depois falar o que a gente vai falar neste programa. Primeiro queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que for. Seja bem-vindo, Paulo Esteves, porque a gente vai falar hoje de tema muito polêmico. A gente vai falar de coisa legal. Seja bem-vindo. E agora, a gente já se conhece há algum tempo. Aliás, desde a infância. E agora, não estou querendo dizer que a gente é velho, tá? Muito bem. Eu não passei dos 30, mentira. Não, mas também não passei dos 40, então tá tudo certo. Paulo Esteves, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês todos, seja o horário que vocês estiverem vendo. Muito obrigado por me receber, muito obrigado por estar aqui. É um prazer enorme revê-lo, né, João? Desde a infância a gente tem uma amizade aí muito legal. É a verdade. E eu não poderia começar esse podcast com alguém que eu conheço, com alguém que vai ser super legal pra gente conversar. A gente vai falar de hoje, vamos resumir o que a gente vai falar de hoje. A gente vai falar, você é um ex-militar americano e a gente vai falar hoje de um caso de abdução. Basicamente é isso. Então a gente vai contar, claro, eu não, né? O Paulo vai contar a história dele. Aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, sobre paranormalidade, que eu acho um tema fantástico. Aliás, eu venho há algum tempo já trabalhando sobre isso, entendendo um pouco do assunto, mas basicamente a gente vai conversar sobre isso e eu quero que você conte tudo, não esconda nada para quem está assistindo o Mochilinha Podcast. Claro, gente, vamos conversando, tem muita coisa, talvez não consigamos assim cobrir tudo, né, mas estou disponível. Mas se a gente não conseguir fazer este programa hoje e der tempo, eu convido já de antemão você fazer uma parte 2 aqui comigo. Obrigado, será um prazer, com certeza. Muito bem. Bom, então vamos fazer o seguinte, deixa eu quebrar os protocolos já aqui. Começo de programa, deixa eu já mostrar, pedir para a produção entregar aqui. Nosso parceiro, o Sans Club, que é um clube de compras aqui em Sorocaba. Ó, é o seguinte, você vai lá, se torna sócio com um valor de R$ 75,00 na anuidade, tá? Mas com o nosso QR Code do Mochilinha Podcast, você vai entrar nesse QR Code aqui, vai se tornar sócio e na primeira compra, R$ 50,00 em cashback. Olha que bacana. Isso tudo para a nossa inauguração. Esse aqui é um ovo de Páscoa, que é um ovo de Páscoa produzido na Itália, certo? E ele tá aqui. E este ovo de chocolate, que é Members Club, que é a marca aí do Sans Club, que são produtos próprios, tá? Que são produtos importados e essa marca é incrível, o Sans Club. Eu vou entregar isso aqui pro Paulo já. Páscoa chegando e já aqui é o seguinte, já começa esse podcast ganhando presente. Então tá aqui ganhando um ovo de chocolate italiano, que você vai me dizer se é bom, hein? Nossa, obrigado. Muito obrigado, João. Obrigado mesmo. Nossa, ficou lisonjeado de estar recebendo já esse presente.
Obrigado. Aqui, você vai ganhar mais coisa ainda hoje, porque o programa de hoje é a estreia, a gente tá aqui muito feliz. Então, primeiro, agradecer por você estar aqui, ter topado vindo aqui. A gente vai conversar muito no programa de hoje, mas tá aí já essa lembrança pra você, que é um produto importado, que é um produto aí que depois você vai me dizer se é bom, tá? Nossa, tá lindo, lindo. Obrigado mesmo, de coração. Satisfação. Muito bem. Enquanto a produção pode pegar depois com ele lá, pra gente deixar guardado, e eu vou dar mais um recadinho pra você. É o seguinte, esta caneca, ó, a gente tem até caneca personalizada, olha que linda, caneca do Mochilinha Podcast. Essa caneca foi feita pela Fátima Fagundes, do Castelo das Festas, que é na Mascarenhas Camelo, aqui em Sorocaba, certo, gente? Tem muita lembrancinha, muita coisa legal, muitos produtos exclusivos, e essa caneca, que pode ser personalizada do logo da sua empresa também, você pode fazer com ela, tá? Muito obrigado, porque ficou muito bacana essa caneca personalizada. E claro que a gente tem aqui, ó, a gente tem café do Suns Club, que é café colombiano. Então a gente tem esse cafezinho aqui que a gente vai provar durante o nosso podcast de hoje. Bom, vamos lá então. Vamos começar esta bagaça desse podcast, porque eu já trabalho com televisão há algum tempo, né? Mas hoje é minha estreia, gente. Eu estou estreando um podcast. E vamos falar de um caso muito interessante. Eu tenho certeza que você que está aí vai ter, claro, vai prender sua atenção. Você vai ficar curioso, mas vamos partir do começo, né? Vamos por partes. E vamos começar então a saber, Paulo, como é que surgiu a oportunidade de você ir para os Estados Unidos? Talvez não tenha sido já com a intenção de ser militar. Como é que foi esse começo para você? Como é que você entrou para o exército americano? Bom, era em torno de 2006, 2007, estava aqui em Sorocaba, nasci e cresci em Sorocaba e não tinha passado em nenhuma faculdade, estava trabalhando, estava juntando dinheiro aqui para poder ir viajar para os Estados Unidos e acabou acontecendo a oportunidade de fazer o futebol universitário, que eu joguei bola aqui, né, o futebol, o soccer, né, o futebol normal mesmo da gente aqui, o brasileiro, não é o americano, não é o futebol americano. Então eu já jogava aqui, em categoria de base, assim, mas nada assim profissional, nada mesmo. Então eu consegui a oportunidade de fazer esse futebol universitário nos Estados Unidos. E lá mandei muito vídeo, muito material e acabei conseguindo uma faculdade lá para fazer. E foi através da vida de estudante que aí eu fui fazendo minha vida nos Estados Unidos, que eu me formando em administração por lá, fui trabalhando na área e quando o meu visto estava para vencer, eu achei esse programa chamado MAVNE. O MAVNE é um programa que é aberto pelo Pentágono, a cada quanto tempo eles decidem o tempo que fica aberto, o tempo que abre. Então foram raras vezes que eles abriram. E quando eles abriram, eu peguei a oportunidade para poder aplicar para o MAVNE. E quando apliquei para o MAVNE, acabou dando certo de eu entrar pelo exército americano. Mas peraí, esse é um programa que eles fazem para estrangeiros? Eles fazem para as pessoas que falam determinadas línguas do interesse deles. Então eles abrem, é um programa linguístico a priori, né, principalmente. Então eles abrem para as línguas que eles têm interesse, por exemplo, árabe com as suas sublínguas, tem francês, russo, chinês. Então eles, a cada tempo que eles abrem, eles têm um interesse lá, 15 vagas para chinês, 15 vagas para urdu, 15 vagas para francês. Então surgiram 15 vagas na época português brasileiro. Então eles fazem esse pacote linguístico. Então quem for apto a falar essas línguas é passado por uma entrevista, tudo mais, uma entrevista de 1 ano e meio, quase 2 anos assim, né, no total, né? Mas você tem que estar morando lá. Um dos requerimentos é você estar morando 2 anos lá. Nesses 2 anos você não pode exceder um período de 90 dias fora dos Estados Unidos. Ou seja, deu 1 ano lá, você fica 30 dias aqui no Brasil, volta lá para os Estados Unidos, beleza, você ficou 30 dias aqui. Você não pode passar de 90 dias no período fora. Então existem requerimentos lá do programa MAVNE. E aí você fez esse programa, foi selecionado. Isso. E aí você entrou. E o que consiste esse MAVNE? O MAVNE, ele é só o processo para você poder entrar, que você entra sem green card e sem cidadania. Então é um processo que eles estão interessados na língua estrangeira que você fala. Então ali naquele processo você começa
a fazer as entrevistas, a fazer a prova física, a prova intelectual. Eles vão te testar ali em vários âmbitos. Você passou em todos, você já está entrando ali no exército americano. E aí, ok. Você passou, entrou no exército americano. Você tinha feito alguma coisa aqui no Brasil com relação a exército? Não tive experiência nenhuma assim em relação a forças armadas, nada. Eu cheguei a prestar algumas provas para poder entrar na escola de oficiais aqui no Brasil mesmo, a SpaceX. Também tentei a ESA depois, mas eu estava com tantos projetos ali que eu acabei me dividindo um pouco e não focando nessa parte das Forças Armadas. Então, depois que eu tinha passado da idade, depois dos meus 20 anos, eu comecei a só trabalhar mesmo e focando em viajar e sair fora de Sorocaba mesmo. Então, vamos lá. Aí você entrou para o exército americano. Agora eu quero começar a entender a história, começar a entender o que você viu em todo esse processo. Então, a partir acredito eu que o princípio, ok, você chegou lá, entrou no exército e era tudo tranquilo? Tinha alguma coisa já que no começo te deixou curioso? Bom, ali assim na parte profissional, vamos dizer assim, a parte física, profissional, é um choque, porque você está acostumado a certas atividades físicas moderadas. Lá dentro, atividades físicas intensas. Então vamos dizer assim, nessa parte profissional, por ser um estilo de vida, eu sempre costumo falar, porque as pessoas que estão interessadas na vida militar, é um estilo de vida. Então ali você está 24 horas se doando para aquilo e você tem um horário diferente, você acaba se doando ali para você acordar muito cedo, não tem hora para você dormir, por mais que eles falam que você tem um horário das 9 da manhã às 5 da tarde, isso não é bem verdade, porque você vamos dizer assim, você é militar, você é soldado ali 24 horas por dia. Você você é parte de uma empresa, você representa uma unidade, você representa o governo. Então ali você está suscetível a você ir para tudo quanto é tipo de lugar, as ordens que eles dão, a ordem dada, a ordem cumprida. Então é muito perfil. Então se você tem esse perfil, se você se identifica, ótimo, tá ali, tá enquadrado. Mas muita gente acaba não se encaixando, não se adaptando. Então em suma, completando assim falando, precisa mesmo desse perfil porque é uma mudança, é um choque de realidade muito grande. Tanto que quando você entra nesse estilo de vida, não é todo mundo que se adapta. Muita gente acaba saindo, desistindo, porque é um choque muito grande. É um choque mental, um choque físico, psicológico, e a primeira coisa que eles vão trabalhar em você é o psicológico. Tanto que os primeiros meses, quando você entra, você vai para o treinamento básico, os primeiros meses que eles começam ali a trabalhar em você é o psicológico. Ali é como se fosse, vocês obviamente já assistiram o filme Tropa de Elite. Sim. Então é aquele treinamento ali para poder eliminar os mais fracos psicológicos, né? Eles querem trabalhar o seu mental, porque eles estão forjando soldados, forjando pessoas que estão aptas para ir para a guerra, para aguentar muita pressão e também aguentar, os efeitos colaterais da guerra e tudo mais. Então esse foi respondendo sua pergunta, finalmente, posso estar um pouco redundante aqui, mas esse foi o primeiro choque, o choque de você mudar o estilo de vida. Então esse sim foi o que mais pegou no momento para mim. E aí, depois de quanto tempo aí começa uma nova fase? Começou totalmente uma nova fase, tanto que quando eu consegui conversar com um dos instrutores, e perguntei para ele, o que eu tô sentindo, falei pro instrutor, é uma mudança de fase muito grande. Ele falou assim, sua vida mudou completamente. Você pode ter alguns costumes da vida civil, mas elas serão transformadas. Você vai estar numa outra pessoa por causa dessa dedicação, desse foco, Então você vai focar no seu corpo, você vai focar na sua alimentação, você vai focar nas coisas que vão ser apresentadas para você de forma bem diferente que a gente está acostumado na vida civil. Talvez seja uma carteira de trabalho, um horário das 9 às 5, mas lá não. Lá é uma outra estrutura que você recebe. Você vive uma outra realidade. Uma outra realidade. Em suma, você disse tudo, é isso mesmo.
E aí você entrou lá, começou, claro, a trabalhar com todas as exigências, que acredito eu que os americanos são bem exigentes. E como é que foi a relação sua para com outras pessoas ali dentro? Ali a gente acaba sendo até um pouco surpreso pela fama do brasileiro. A fama do brasileiro é sempre uma fama amistosa. Graças a Deus nunca tive problema de preconceito, nunca tive problema social, assim, falando, a não ser às vezes uns ou outros, né, que não sabem onde o Brasil se localiza, tal, e às vezes falam até, por incrível que pareça, né, mas não só dentro do exército, mas assim, no povo que não tem, assim, um acesso até conhecimento, que eles até confundem, falando, não, o Brasil onde que é? No México? Então você acha um pouco de tudo, mas você acha pessoas que falam, poxa, o Brasil é interessante, é líder de importação e tal coisa, tal coisa, tal coisa, você fala, nossa, você sabe bem. Então você acha muita miscigenação, é difícil você dizer uma linha, assim, de pensamento deles, mas em suma, eu sempre fui muito bem tratado, assim, nunca tive problema com nada, esse choque, assim, social que eu tive lá, sempre foi uma surpresa por um bom lado, então sempre fui muito bem recebido, até, assim, seria um pouco surpresa deles olharem e falar, peraí, mas você é branquinho, você tem cara de americano, tem cara de europeu, você é brasileiro, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza, assim. Foi engraçado. E quando que você começou a perceber que talvez não era algo tão simples o exército americano? Talvez aquele trabalho que você estava vivendo, a vida que você estava se dedicando ali, começou a partir para um outro lado, que é o que a gente vai falar no programa de hoje, que é sobre a paranormalidade. Essa parte da paranormalidade, eu vim em paralelo desde quando eu era adolescente, quando eu estava uns 14, 15 anos, eu tinha muita paralisia do sono. E eu tentava descobrir por diversos meios, pela religião, por filosofias, por estilo de vida, o que estava acontecendo devido a esse resultado de paralisia do sono que eu tinha. Para quem está assistindo, o que é uma paralisia do sono? A paralisia do sono ela é pouca desenvolvida assim, pelo lado da ciência, né? Mas pelo pouco que a gente tem, é uma disfunção no cérebro, onde você se desliga do corpo. Você está dormindo e quando você volta, o seu cérebro ele liga uma chavinha que é você acordar e o seu corpo responde. Então é o cérebro ligando uma chavinha. Desculpa o termo assim, eu não tenho o termo técnico para dizer, eu não sou científico na área, técnico na área, mas pelas pesquisas que eu fui fazendo, pela paralisia do sono desde que eu tenho até os meus 15 anos de idade, eu acabo tendo esse tipo de explicação, né? Então essa chavinha que quando você gira para você, o seu corpo acordar, então você vem, o seu cérebro liga e o seu corpo acorda e você se movimenta. É como se você estivesse saindo do seu corpo. Isso, tanto para saída quanto para entrada. Então, quando para você sair, o seu corpo pega o quê? Ele pega e começa a desligar, desliga e somente desliga o seu corpo também. E para voltar também, na hora que você vai acordar, seu cérebro liga e seu corpo liga também. Só que na paralisia do sono existe um defeito, como se fosse o cérebro acorda, só que o seu corpo não. Então isso eu estou falando da parte da ciência. A ciência ela vai revelando até esse momento, que é essa disfunção do cérebro acordar, mas o seu corpo não. Aí você fica com aquela sensação do corpo preso. E você tá ali olhando tudo ao seu redor, mas seu corpo tá preso e você não consegue movimentar. É como se você estivesse falando nesta língua, como se você tivesse acordado, a sua alma tivesse acordado e você estivesse num outro plano, é isso? Isso, mais ou menos, mas só que você já tá prestes a acordar para essa realidade. Você tá acordado aqui para... O seu cérebro acordou, só que o seu corpo não responde. E aí você fica preso no seu corpo, porque o seu corpo não ligou ainda os motores por causa dessa disfunção. E o que você viu, o que você sentia quando era adolescente? Acho que muita gente aqui tem esses efeitos, já teve esses efeitos da paralisia do sono, mas para quem não teve, é um efeito que você... Como existe uma descarga de adrenalina do cérebro no corpo para ele forçar o seu corpo a acordar, porque é um mecanismo de defesa, que o cérebro ele liga, mas ele vê que o corpo não ligou, ele começa a bombar adrenalina para acordar o corpo. E os efeitos da adrenalina no cérebro, ele começa a criar imagens no seu campo mental, que é imagens de alucinações, imagens, sombras, isso visual, mas você na audição você também consegue escutar coisas ali que vão te deixar com um certo medo, com um certo receio,
que vai te impulsionar para você poder acordar. Então isso que foi o conjunto da paralisia, e eu tinha muito, direto. Eu não conseguia nem cochilar direito. Minha mãe até me acompanhava, que eu ficava na cozinha ali, né, na hora que ela estava fazendo almoço, porque eu não conseguia dormir à noite, nada, nem um pouco. Então durante o período da tarde eu ficava cochilando ali numa cadeira perto dela, e eu tinha paralisia do sono ali do nada. Várias vezes ali, assim, ela me acordava porque eu ficava preso no corpo. Mas aquilo, já adiantando um pouquinho, Ju, isso da paralisia do sono, depois eu fui estudando, principalmente quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu consegui algum material da gringa lá, que a paralisia do sono estava correlacionada com projeção astral. Era um estágio inicial. A grosso modo falando, quando nós vemos esses filmes de super-herói, essas coisas assim, quando eles estão aprendendo esse poder do super-herói, ele começa a ficar totalmente desregulável. Então, vamos lá, o super-homem, ele tá dormindo, de repente ele acorda e está voando, ou de repente começa a soltar raio do olho do nada. Então, quando você não tem o controle de certos dons, assim, você tem essa paralisia do sono. Então, eu tô falando a grosso modo falando, falando que ninguém é super-herói aqui, assim, né? Desse jeito de falar. Mas a paralisia do sono, ela é um descontrole ainda, ela é uma fase, é uma entrefase da projeção astral. Então, eu acabei descobrindo essa parte da projeção astral para mim naquela época. Então eu comecei a ver uma semente de algo que podia ser explorado, que era a parte de projeção astral. Então eu falei, então entendi. A paralisia do sono, pelo menos que estava acontecendo ali para mim, era algo que ainda não estava dando certo para poder fazer uma projeção astral. E aí como é que surge essa paralisia, essa projeção astral dentro do exército americano? Eu já estava tendo essa projeção astral antes de entrar para o exército americano. Por isso que eu falo que houve um paralelo ali, porque desde meus 14, 15 anos eu estava tentando descobrir o que era, aí depois eu fui para os Estados Unidos, já consegui algum material que estava conseguindo estudar melhor essa projeção astral, fazer a projeção astral de modo consciente, de modo controlado. Então ali eu já comecei a ter esse contato. E foi numa das projeções, antes de entrar no exército, que eu acabei vendo imagens que eu, dentro do exército, não só dentro do exército, mas como em missão pelo exército americano, em outros países, e uma dessas missões eu acabava sendo alvejado. Então eu vi uma linha atemporal ali, aonde eu sofri esses ataques, e uma delas eu fui alvejado ao ponto de ser morto, né, vamos dizer assim. Não sei se pode falar essa palavra aqui. Tem problema. Mas isso me deixou muito mais preocupado e muito mais afinco com o estudo da projeção astral. Então eu comecei a estudar mais. Mas era como se fosse uma vida paralela, uma outra vida paralela, uma outra vida, ou era nessa vida que você está hoje? Esse foi a minha preocupação, porque parecia ser uma linha temporal do que, se eu tivesse seguindo essa linha na carreira militar, poderia ocasionar essa situação. Mas mesmo assim, você foi para o exército americano? Mesmo assim eu fui. Porque essa visão, eu queria explorar, pela minha curiosidade, pela vontade na época também que eu tinha de Forças Armadas, eu queria explorar. E eu estava em dúvida na época se eu explorava algumas áreas fora de combate, e tem as áreas de combate. Mas daí, como eu sempre cresci, né, naquela infância, a gente lembra que a gente brincava bastante assim. Power Rangers, você lembra? Isso, coisa de super-herói, aquela coisa de sessão da tarde, né, aquelas coisas assim, muito, que vinha da gringa, né, a gente falou, nossa, olha só que interessante. Quero ser um super-herói. Quero ser um super-herói, então isso sempre ficou um pouco intrínseco, né? Então eu falei, quer saber, eu quero explorar a área de combate, porque foi me falado, né, na época da matrícula, quando eu estava fazendo eu fazia um ingresso na carreira militar, que se eu não fizesse a área de combate, eu jamais ia ver um combate. Daí eu falei, não, eu quero ver, né? Eu tenho essa curiosidade de explorar como é que é. Então eu acabei entrando na área de combate. E também ao mesmo tempo eu estava estudando essa parte, né, a parte projecionista. E eu queria também saber o que tinha, além não só de mim, mas o que envolvia o resto, o que envolvia as outras pessoas, o que envolvia para onde a humanidade está indo. Então, eu comecei a ter contato com mentores espirituais que vinham, conversavam, mas de acordo com as minhas limitações, eu ainda queria saber mais, eu queria saber um autoconhecimento.
Então foi abrindo muitos campos para mim da espiritualidade e da mediunidade também. Só que eu tive um preço a pagar, porque muitas coisas eu estava vendo também pelo lado do exército americano, e um lado oculto, um lado que explorava também a fisicalidade das pessoas, dos soldados, energeticamente falando. Então isso teve um preço, um outro lado de um preço que acabei pagando aos poucos no período que eu fiquei no exército americano. Você conseguia identificar quem eram os mentores? Eram fisicamente conhecidos ou não? Dos mentores que às vezes não, do que eu digo mentores, são os mentores que me ajudavam, né? Não que vinham que me atrapalhar em algo assim. Então os meus mentores, quando eu fazia a projeção, quando eles vinham me visitar etericamente, isso a maioria das vezes, quando eu estava no exército, quando eu estava nos Estados Unidos, foi antes de eu estar no exército. Depois que eu entrei no exército, principalmente quando eu estava no Fort Benning, na Geórgia, fazendo o curso básico, e depois fiquei mais um pouco para lá, existia uma camada muito pesada ali dentro, que eu tinha pouco acesso aos meus mentores de luz. Talvez por causa da energia do local. Exatamente, era uma energia de que quando a primeira vez que eu cheguei, onde a gente recebe o Shark Attack, que falam, que é Shark Attack, para quem não conhece, é o período quando você chega ainda civil lá, você tem essa transição administrativa, de você pegar o uniforme, de você fazer seu cadastro administrativo por lá, que você está no desenvolvimento de virar um soldado. Nesse desenvolvimento, nessa forja do civil para o soldado, existem os drill sergeants, que são os instrutores lá, que eles vão te testar psicologicamente. Chega gritando, chega acabando com você mentalmente. Então isso gera um campo energético de muito medo, de muita austeridade. Que talvez acho que a intenção é essa, né? Exatamente. Então existe ali já um propósito ali para... Obviamente, por um lado, é bom te moldar psicologicamente, mentalmente, mas isso para você, para a vida também, porque tem muita gente que chega um pouco assim, vamos dizer, sensível, né, com um estilo de vida assim muito complicado, no sentido que a vida está muito fácil. Então ali vai te deixar falar, olha... Vai te testar mesmo. Vai te testar, vai colocar você à prova, vai falar assim, você que tem que fazer suas coisas. Então muitos meninos lá que eram acostumados com a vida muito mais fácil, muito mais almofadada, então vai te calejar. Então por esse lado é muito bom. Mas existia aqui um outro propósito ali também, que era o fator energético, que eles se alimentavam, né? Vamos dizer assim. A entidade que estava ali, tanto etérea quanto ali na fisicalidade, escondida por extraterrestres, híbridos, eles se alimentavam dessa energia. Então eu queria que você conte isso daqui a pouquinho pra gente. A gente vai, aí eu quero ver o que você realmente via e se você conseguia ver, porque aí a gente está no momento de extraterrestre que tem balão da China entrando nos Estados Unidos, tem gente falando que o contato de extraterrestres vai ser muito em breve, tem gente que ainda tem a visão do extraterrestre ser aquele homenzinho verde de cabeça grande. Eu quero saber a sua opinião daqui a pouquinho. A gente vai falar agora de Members Club, a gente vai falar de Suns Club, eu vou mostrar para vocês. Olha esta mesa de café da manhã que eles prepararam pra gente. Quanta oferta bacana tem no Suns Club. A gente agradece muito, porque esse café da manhã tá muito bacana aqui pra gente. Mas vamos voltar ao que interessa. Agora eu quero saber. Primeiro, eu quero uma opinião sua. Eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, eu acho que... Será que ainda há dúvida se existem extraterrestres, Paulo? Tem, ainda há dúvidas, com certeza, mas aos poucos esse assunto está se desenrolando, né? Cada vez mais as pessoas estão tendo experiências, não vou dizer nem contatos, mas experiências, principalmente, né, no âmbito da residência ou em âmbitos até profissionais, trabalho, elas sempre recebem alguma informação. Por mais algumas informações que sejam um pouco místicas, ocultas, elas estão recebendo informações. Eu falo, mas como assim informações? Às vezes números iguais, às vezes você sente algo, alguma presença perto de você. Então, isso que muitas pessoas remetem à religiosidade, então isso também pode remeter àqueles primeiros contatos. Então, qualquer
qualquer coisa que possa sair um pouco da anormalidade, quer dizer, da normalidade, possa parecer anormal, existe ali um meio que está sendo feito um contato. E por que será que ainda é algo tão, eu não diria místico, mas são temas muito delicados de tratar, que possa existir uma vida fora da Terra? Porque se a gente for pensar bem, é muita prepotência do ser humano acreditar que estamos sós no mundo, ou não? É um espaço muito grande para ter só a gente, né? Então eu acredito piamente, por experiência própria, que muitas pessoas precisam ver para crer, mas muitas pessoas estão sentindo e esse sentimento, essa sensação, essa intuição vai cada vez aumentar mais agora de uns anos para cá e adiante vai continuar muito mais essa evolução, vamos dizer assim, espiritual, tecnológica, da tecnologia, né? E moralmente também. Isso vai cada vez mais ser expandido, vamos dizer assim. Antes da gente falar exatamente a sua experiência no exército americano, com relação a aliens, a outras vidas, eu queria que você comentasse um pouquinho. Sou leigo no assunto, tá? Vou falar como jornalista que sou. Mas me parece que essas naves com grandes tecnologias, que muitas pessoas... nunca é uma imagem perfeita que você consegue ver numa nave espacial. Mas parece-me que toda vez que é visto é porque eles querem. Ou estou errado? Exatamente. Existe uma forma que eles fazem para eles se mostrarem para a gente. Não é que a gente pega eles desprevenidos ali, não. Então existe uma frequência onde que eles usam tanto para o corpo deles quanto para o material, pela tecnologia que eles fazem na nave, que eles permitem se mostrarem para nós. E qual que é a intenção desses seres extraterrestres para com o planeta Terra? A intenção, existem assim catalogados assim pelo governo americano, por outros governos também, mais de 170 espécies. Alguns colocam 63, alguns colocam 70, mas se a gente juntar tudo, então mais de 170 espécies. Então é muito tipo de gente, vamos dizer assim, é muito tipo de extraterrestre de diversos lugares. Então você encontra diversas agendas. Tem seres que têm agendas de exploração genética, tem seres que têm agenda para poder explorar tecnologia, Tecnologicamente. Obrigado. Então existem muitas agendas, assim como, por exemplo, você vai, um exemplo, eu gosto de dar uma analogia, meio bobo, você está ali e de repente está lá na praça, no metrô da Sé. Você vai encontrar gente com muitos objetivos diferentes ali. Tem um que vai para o trabalho, tem outro que vai estar passeando, vai para o shopping, tem outro que vai encontrar namorado. Então, a Terra, existe esse campo na Terra que ainda tem muitos interesses, muitas agendas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Então, a Terra é uma delas, a Lua é uma delas, Marte é uma delas, então existe tudo isso. Eu tô saindo um pouco do tema aqui, mas eu gosto muito desse assunto. Então, antes de a gente continuar falando da sua experiência lá, você acredita que existam, por exemplo, outros seres infiltrados? De repente você... aquele ser que está ali, ele é um ser que ele não é terráqueo, ele é um ser reptiliano, ele é um ser de uma outra... uma outra dimensão, talvez, ou então são extraterrestres mesmo. O que você acha que existe na Terra? Existem esses disfarçados também? Existem. Tanto que, quando a gente fala, por exemplo, de uma raça, ou reptilianos, ou greys, é a mesma coisa que a gente está falando de humanidade. A humanidade, ela tem também vários interesses, várias agendas que ela quer fazer. E então você encontra na humanidade muita diversidade. E esses seres também têm diversos interesses em nós. Então, também, por projeto deles, por trabalho deles,
Então, muitos seres vêm aqui para experienciar uma vida para saber como é que é. Mas é possível se transformar, a aparência ser de um terráqueo, ou o que nós estamos vendo é o que eles querem que a gente enxergue? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Eles fazem de vários tipos. Uma maneira é eles terem essa experiência reencarnatória. Eles, pelo corpo etéreo deles, vêm e fazem uma inseminação e eles vêm como ser humano de verdade. Isso é um método deles poderem virem experienciar no corpo humano. Mas também existem a forma física deles onde eles conseguem se projetar como humano. Então eles fazem esse papel de espião, agentes duplos. Então eles também conseguem se disfarçar de humanos. Então existem esses modos, os modos de vir encarnados mesmo, se fazendo como humanos, e também essa deles, pela tecnologia dele, que é chamada shapeshifting, eles usarem essa tecnologia para eles poderem simular holograficamente um corpo humano. Eu acho muito louco isso. E você sabe, desculpa a pergunta, mas você consegue identificar esses seres quando se você já andando em algum lugar, você já chegou a identificar? Olha, não digo assim só eu, mas todo mundo tem essa capacidade. Eu sempre ouvi isso, que todo mundo tem a mediunidade dentro de si. Exatamente, parece até clichê falando, não é todo mundo tem, mas é verdade, é a pura verdade. Quando as pessoas elas notam alguma coisa estranha, olha, eu vou dizer até déjà vu, essas coisas que você fala, igual voltando ao que eu estava falando antes, essas coisas estranhas, um pouco anormais, você fala, não, é coisa da minha cabeça. Gente, não é, você não está ficando louco, isso são indícios que existe uma quebra de um padrão ali, é onde está acontecendo realmente algo. Só que o que fala? Ah, Paulo, o que é? Aí é a sua jornada para você descobrir. Não estou falando para você, ficar um expert na teoria da conspiração. Não é isso. É você ter aquele olhar interior, do seu método, cada um tem o seu, de você fazer aquela unção do seu eu interior com o seu eu maior, e você fazendo essa reflexão, se despertar da consciência para você ver o que está acontecendo ao meu redor. É aquele famoso quebra da Matrix, que nós estamos vivendo numa Matrix, onde programas estão sendo rodados na nossa cabeça, subprogramas onde a gente vem tendo isso instalado desde da germinação, dentro da barriga da nossa mãe, e quando a gente é criança, quando a gente é bebê, criança, adolescente, esses programas estão sendo instalados, e se você não fazer essa quebra de programa, se você não mudar o seu paradigma, o que é mudar o paradigma? Comece a estudar um pouco o que está acontecendo de verdade. Não só acompanhar Big Brother, dancinha TikTok, mas você sair de que existe algo a mais. Então ali você já consegue ter um campo consciencial muito maior. E sabe uma coisa que eu tô pensando agora? Gente, é incrível como a gente tá... Eu já ferrei o nosso roteiro, né, Paulo? Já era pra gente conversar sobre a sua experiência, mas eu acho que assim, tem muita coisa que é interessante as pessoas entenderem, né? Porque isso pode... de repente quem tá assistindo aí fala, opa, eu já tive algo assim, eu já vi algo desse tipo, né? E o que eu quero entender é, ok, nós não estamos sozinhos, ok. Agora, cadê as provas? Olha, gente, assim, não só porque eu estou falando, outras pessoas que tiveram contatos também estão falando, mas se você entrar no site do governo americano, no site do Pentágono, existem já materiais disponíveis sobre objetos que já foram derrubados, objetos que foram amostras, materiais diversos pelo site oficial, tanto também pelo site das Forças Armadas Americanas, da site da Força Aérea Americana. Existem materiais lá, se você hoje vai lá, já está disponível. O que eles não estão fazendo é colocar jogo de cara na CNN, no William Bonner, no Jornal Nacional. Então eles não estão colocando assim logo de cara, mas já estão disponíveis para você ir lá, dar uma olhada, já está liberado em sites oficiais do governo americano, sites até russos, chineses, mas aí tem que saber um pouco da língua. Eu falo sites oficiais americanos, foi aonde que eu cheguei e vi, e não só eu, mas
está disponível para as pessoas darem uma olhada e chegar na sua própria conclusão. Tudo bem, o tema é muito polêmico, é muito legal, mas eu queria agora que você falasse exatamente como é que foi a sua experiência com relação ao sobrenatural, à paranormalidade no exército americano. Quem te treina, quem está lá, são americanos? Sim, só que existem camadas lá dentro. Há camadas onde existem humanos e há camadas onde existem híbridos e seres, vamos dizer, extraterrestres da linha dos Greys, um pouco ali misturado com linhas reptilianas também. E o que são Greys? Os Greys é uma raça extraterrestre, vinda de, tanto pode ser de Orion, quanto pode ser de outras galáxias, outras estrelas, outros sistemas. E eles são uma raça que eles também se subdividem em outras raças, é como se fosse a humanidade, assim como a gente tem várias raças na humanidade, também existem os Greys, que são uma raça com suas subcategorias. A que eu tive mais avistamento, manifestações, foram os Greys, os de tamanho alto, que é o alto que eu digo 1,90, 2 metros de altura, são brancos, e uma cor assim, branco e cinza, cimento queimado, entre essas cores. Então, foi uma raça que eu não tive boas experiências, porque eles não têm boas intenções com a humanidade. Quando eu digo não tem boas intenções, eles fazem colhimento de material genético para fazer reprodução de híbridos, para fazer estudos. É como se fossem a raça humana pegando cobaias para realizar os estudos, qualquer que seja feito. Como eles são fisicamente? Fisicamente, eles, como eu falei assim, eles têm essa cor, pelo menos os que eu tive contato, essa cor entre branco e cinza, cimento queimado. Eles têm uma cabeça grande, os olhos grandes, uma boca pequena. Aqui o nariz é pouco nariz que tem, é bem pequeno, uma cabeça quase oval assim, tal, um pouco mais para trás. Só que acabou não acontecendo de eu ter medo, porque existem umas tecnologias deles lá que eles podem despertar medo ou podem não despertar medo, né? Isso se a gente for um pouco mais profundo, dá quase também uma outra parte. Eu não vou me aprofundar nessa parte assim, mas isso eu estou contando dos avistamentos que eu tive na base de Hohenfels, onde eu estive na Alemanha. Na Alemanha tem uma base de Hohenfels, eu estive lá, e lá eu acabei sendo vítima de abdução. Eu falo vítima por quê? Porque a abdução é um processo que você é sequestrado, né? Não é por espontânea vontade. Quando é espontânea vontade, você é contactado, mas a abdução é sequestro, eles tiraram do seu corpo por vontade própria. Só que eu já estava num projecionismo tão avançado ali, que eu acordei na minha abdução e eu vi esses seres mexendo em mim. E eu olhava para o redor e eu via fios, como se fossem fios etéreos, misturado com um material assim um pouco gelidificado, né? Como se fossem gels em outros corpos ali dentro o que parecia ser uma nave. E essa nave era branca, todinha branca, mas com aquela luz bem forte. E entre essa parte branca e o resto que eu digo tinha lá algo a mais. Só que daí ficava uma penumbra preta. Então parecia ser um laboratório mesmo, onde eles mexiam. E você chegou a conversar, já que você acordou nesse momento, teoricamente lá, você chegou a perguntar o que estava acontecendo, o que estavam fazendo com você? Perguntei, mas olha só como é interessante. Toda vez que a gente acorda, isso até geral, se vocês se identificam com isso. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente fala, a gente não fala, a gente pensa. Fala, poxa, mais um dia, nossa, acordei. Então a gente nutre esse pensamento e a gente acaba não falando. Então aonde eu vou querer chegar? Ali quando eu acordei, é a mesma coisa, eu cheguei pensando. E quando eu cheguei pensando, existia uma resposta de volta, alimentando esse pensamento. Então eu não precisava falar. O exercício de falar é um esforço. A nossa cabeça ela entra num processo cognitivo onde que a gente vai dispendiar um esforço para a gente mover músculo, fazer o som.
o pensamento ele é muito mais aconchegante, ele já pega e já flui, é natural, é rápido. Então, quando eu tive esse contato, eu comecei os primeiros pensamentos e já tive essa troca e não precisava falar. Foi uma telepatia. Exatamente. Então, foi logo assim uma troca, mas eu sentia que eu estava sendo entendido, mas eu falava e eu jogava aquela enxurrada de informações. Onde eu estou, o que está acontecendo, poxa, então vocês existem de verdade. Só que eu notei que foi um susto para eles eu ter acordado, porque no projecionismo eu estava bem afiado fazendo essa projeção, exercício de projeção também. Então eu acabei acordando. Então parece que eu saí um pouco do protocolo ali deles e eles assustaram. Eles que eu digo porque existiam dois ali, onde eu vi um de primeiro plano que estava mexendo em mim e outro um pouco mais distante. Então eu vi que esse primeiro ele tomou um susto, o outro olhou e ficou olhando meio de longe e meio que se afastando. Mas parecia que ele estava fazendo outra coisa esse segundo. Mas o primeiro olhou e deu aquela assustada, até brinco, falei, puxa, como esses caras assustam, né? Mas existiu essa reação de que que o meu despertar não era para acontecer ali. Então acabou acontecendo um susto e eu comecei a fazer muito churrada de pergunta. Recebi algumas coisas assim da parte deles. Você pode falar? Não, assim, o que eu recebi falou assim, olha, você não está preparado, olha, não é agora, calma, fique calmo, né? Então, mas eu estava calmo, mas eu entendi ali que eu estava extasiado, eu estava assim, nossa, confirmei, vocês realmente existem. E aquilo era real, assim, muito real, que eu sentia todo o meu corpo, sentia o ambiente, era um ambiente até um frio, e essas respostas que eles me davam era mais, vai ser respondido, tudo que você está falando vai ser respondido, mas calma, não é agora, eles estavam me tranquilizando. Mas eu não sabia a real intenção. Depois que eu fui olhando, eu fui vendo as outras coisas ao meu redor, o estado que eu estava, aí foi caindo uma ficha do tipo, estão fazendo um recolhimento orgânico aqui que eu não autorizei. Aí eu comecei a voltar para o meu corpo. Então isso foi a minha primeira abdução lá. Teve algumas outras, obviamente sem minha autorização, que eu fui entendendo o processo. E entre essas outras, quando eu estava na missão que eu digo lá dentro da base da Hohenfels, nós temos um treinamento que a gente faz, e a gente faz um período, estou tentando acelerar um pouco, né, mas assim, em resumir muita coisa, para poder fazer sentido. Então, numa dessas missões, eu tinha acordado lá dentro da base, eu não estava no meu apartamento, mas eu estava em apartamentos que faziam parte das missões. Não era na minha residência mesmo, porque a nossa residência tem outros apartamentos onde a gente faz missão e faz treinamento com os exércitos estrangeiros, né? Que vem Itália, Bélgica, vem um monte de exército lá. Então, numa dessas colônias que a gente estava ali, eu acordei e eu vi as naves passando e iluminando todo o local. Por um momento eu achei que eu estava realmente acordando de verdade, mas era a minha projeção. Então eu vi ali na parte etérea da minha projeção essas naves passando, iluminando assim absurdamente o local, como se estivessem fazendo uma patrulha ou uma coleta. Depois que eu acordei, teve mais detalhes, tá? Mas eu estou já jogando para frente. Quando eu acordei, eu tinha certeza que tinha acontecido de verdade. E de fato, quando você faz a projeção, é uma camada sua que você projeciona e acontece mesmo em outra dimensão aquilo, só que está em outra dimensão, em outra camada. Então, quando eu acordei realmente no 3D mesmo, na parte real, da realidade, eu questionei alguns amigos, questionei o meu tenente na época e tal. E isso começou a repercutir de um outro jeito. Falei, puxa, o Paulo não está muito bem, o Paulo não está legal. Então eu comecei Algo como se você tivesse um problema psicológico, por exemplo? Exatamente. Então, em suma, resumindo também, pela minha cadeia de comando, eu fui forçado a fazer... Eu já estava fazendo um tratamento, mas era um tratamento de precaução, que todo mundo lá é recomendável fazer uma vez por semana lá, e eu fazia, eu me voluntariei. Era mesmo. O que? Uma psicóloga? Isso, passava por uma psicóloga, e você vai passando ali, mas eu me voluntariei, não tinha nada, a psicóloga falou, não tem nada errado com você, pode ficar tranquilo e tal. Só que daí quando começou a acontecer essas coisas, eu comecei a ficar um pouco com receio de falar. Depois eu me abri com a psicóloga, eu vi... E ela? E ela, eu já vi que ela era da área, assim, ela era psicanalista também, ela tinha umas outras áreas que ela mexia também com espiritualidade. Então aquilo me deu um firmamento muito grande para poder conversar e falar com ela.
E ela me revelou ali que já existiam muitos acontecimentos com outros soldados, só que os soldados eles não tinham essa espiritualidade, não tinham essa mediunidade, eles não compreendiam bem o que era aquilo. Mas teve alguém que você chegou lá e conversou e a pessoa falou, não, também aconteceu comigo? Não cheguei a ter um relato de volta, mas as pessoas que eu vi, elas tinham um estresse pós-traumático muito grande, onde remetia à abdução, onde elas se remetiam como se fossem sonhos. Elas não falavam, eu fui abduzido. Não, elas tinha uma outra roupagem para elas. Então, conversando com a psicóloga, depois ela me adiantou que existiam, antes do meu tempo chegar lá, outros meninos que foram que acordaram fisicamente na região lá de treinamento. Eles acordaram fisicamente na floresta, nus, completamente nus, com marcas, e eles foram ficando assim, muito sensibilizados mentalmente e acabaram até saindo do exército por causa desse excesso de abduções, fisicamente. Agora, como eles escolhem quem vai passar por isso? Tem que ter uma sensibilidade maior? Você conseguiu entender? Porque acredito eu que quantos meninos tinham na sua época lá? Muitos? Muitos. Nossa, a base é muito grande, é uma cidade. A base vamos dizer assim, normalmente uma base dessas é tamanho de Campinas e região, por exemplo, assim, é muito grande. E essa psicóloga chegou a falar quantas pessoas chegaram a passar por isso ou não? Não, ela não chegou a dar números, mas ela falou que era muito frequente pessoas ir lá e até que passam com ela. Tanto que eu fui passado com ela porque ela tem uma certa perícia nessa área. Então, ela falava muito de casos, obviamente não dava nomes, mantinha no anonimato, mas ela contava casos e também até indicou um grupo, né, um grupo fora da base militar, um grupo que já trabalhava com essas coisas de informações mediúnicas, espirituais, que estavam no governo oculto, que era uma reunião de pessoas que estavam para revelar coisas aos poucos, né, para o mundo civil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho agora e assim depois desse recado eu quero saber a conclusão disso. Mas por que raio você saiu de lá? Por que você desistiu? Porque acredito eu que a sua procura ela vem de muito, muito cedo, né, Paulo? E aí, por que você saiu do exército? Mas você vai contar isso daqui a pouquinho. Eu vou falar pra você que tá acompanhando aí, que é o seguinte, você quer ter aquela pele lisinha e sem nenhum pelo, eu vou indicar pra você um lugar que é muito especial. Mais Laser by Ana Hickman. Aliás, esse local você pode ir lá, que além de tratamento facial, tratamento especial que você vai ter lá em todas as áreas do corpo, a Mais Laser by Ana Hickman, eu vou dizer pra você, entra nesse QR Code, clica aqui, eu vou mostrar pra você que é muito fácil. É só clicar aqui, você vai direto no WhatsApp da Mais Laser, você vai lá, vai conversar com o pessoal, fala que assistiu o Mochilinha Podcast, você vai ser muito bem atendido pelas meninas lá. Mais Laser aqui em Sorocaba, certo? Bom, vamos voltar aqui. Sabe o que eu faço? Eu tô entendendo que eu tô fazendo esses merchans no meio, porque daí a galera vai assistir e vai querer esperar pra ver o que tá acontecendo. Então, Paulo, agora eu quero saber, porque depois de toda essa experiência, gente, hoje é uma pincelada do que a gente vai mostrar em breve no podcast, vai ter muita coisa legal ainda, mas hoje é uma história que daria uma conversa de 3, 4 horas, né, Paulo? Mas a gente vai fazer isso em breve. Agora, fala pra mim, a pergunta que não quer calar, por que você deixou o exército americano? O meu contrato venceu. E dentro do exército americano você faz por contratos, né? A sua estadia lá, sua permanência. Então tem contrato de 2, 4, 6, até 8 anos. No meu caso, pelo Mavne, era 4 anos de contrato militar e possibilidade de extensão. Mas eu decidi não estender devido a muitos processos lá dentro, ao meu processo interior também. Eu já estava com outras ideias para poder explorar mais a minha vida civil. Então aquilo foi uma fase para mim, foi muito boa, mas você fala, poxa Paulo, como foi boa, você passou por tanto processo, né, de abdução, essas coisas, mas foi um processo assim, extremos, muito bom e também muito ruim. Muitas vezes a gente passa isso na vida, né, de tanto que a gente acaba sintetizando tantas coisas e aquilo te dá uns frutos muito bons,
e também os outros frutos ruins que tem, você passa a ter experiência nisso. Então, foi uma fase que eu aproveitei muito bem e tive esse processo também das abduções e tive a oportunidade de estender meu contrato, e uma das oportunidades de extensão do contrato foi pela Space Force. Por que eu queria citar Space Force? Porque é uma das coisas que estão aí, que as pessoas ainda não sabem através da mídia, mas se você olhar pela internet, está lá pelos sites das Forças Armadas, é um novo ramo das Forças Armadas, ele já existia, agora está dando mais ênfase por conta desses fenômenos ufológicos, porque agora tudo que vier extraterrestre, vier do céu, manifestações ufológicas extraterrestres, tudo vai ser investigado pela Space Force. Isso é oficialmente colocado pelas Forças Armadas, pelo Pentágono. Então tudo que cair, tudo que é relacionado a ET, tudo que é acontecimento que vai... agora o Exército vai lá, as Forças Armadas, as Forças Aéreas, a Força Aérea, a Marinha Americana... Não são mais eles. Vai ser a Space Force. A Space Force, você colocar no Google a Space Force, você vai achar oficialmente que eles colocam nessa descrição tudo que for fenômeno aéreo, extraterrestre, vai ser investigado pela Space Force. Isso aí já é colocado oficialmente falando. Então, as pessoas que falam ainda, mas isso aí é teoria da conspiração, isso aí é para dar audiência. Gente, não é mais. Estamos em 2023, as coisas estão aí aparecendo, já apareceu notícias, a gente sabe aí, fevereiro deu essas notícias aí bastante, sobre os balões e tudo mais. É uma preparação do que os próximos contatos, isso é só a ponta do iceberg, que vai existir muito mais coisas aparecendo. E eu quero dizer uma coisa para você que está acompanhando aí. Gente, esse é um programa de estreia, a gente está ajustando todas as coisas ainda aqui. Agradecer a toda a audiência que está... Não acabou ainda, tá? Agradecer a todo mundo que está aí, ao Paulo que gentilmente aceitou dar a entrevista aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro que a gente vai ter que marcar outro programa, porque foi muito rápido para a gente falar sobre toda essa experiência que você teve lá. E segundo que assim, eu vou fazer o seguinte, como é o programa de estreia, é o nosso primeiro programa, eu vou pedir para nossa produção, deixa eu escolher ali. Tem ali em cima, ó, tem um biscoito do Sans Club, que é o importado, exatamente esse. Vou pedir para você me dar aqui, meu querido Sérgio. Esse biscoito aqui do Members Club é um biscoito de baunilha importado. O que eu vou fazer? A hora que acabar o nosso podcast de hoje, eu vou postar uma foto minha com o Paulo, vou falar dessa estreia desse nosso primeiro podcast. E aí, veja bem, você vai ter que chegar lá, vai ter que curtir o nosso vídeo aqui do podcast, curtir a publicação, marcar 2 amigos nesta publicação, certo? Marcar 2 amigos e aí você vai estar concorrendo. Quem fizer isso, presta atenção, quem fizer isso no dia de hoje, a gente vai sortear, lá pelo Instagram mesmo eu vou sortear, tá? Para uma pessoa e vou dar de presente esse biscoito da Members Mark aqui de baunilha, especialmente para quem estiver assistindo o nosso podcast de estreia. Então, repetindo, curte nosso vídeo, compartilha com os amigos, mas o importante marca 2 amigos lá e você já vai estar concorrendo. A gente já vai depois sortear isso aqui mais tarde no Instagram. Fechou? Mas deixa eu continuar aqui, que depois que você decidiu sair, em algum momento você poderia renovar? Sim, por eu ter um histórico já dentro das Forças Armadas, eu poderia, depois que eu tinha saído, tanto dentro eu posso renovar, quanto fora também, por causa desse histórico, eu podia chegar e falar, eu quero voltar. É mais fácil, seria mais fácil, mas eu peguei, refleti bastante, vi que foi tudo explorado ali de uma maneira da onde era para explorar, e eu vi que minha fase ali já tinha chegado ao fim. Você ficou com medo da questão de você ter visto que você poderia, talvez, não sobreviver continuando nessa carreira? Em algumas coisas assim, porque eu não sabia qual seria essa expansibilidade deles, porque eu via que eu estava numa egrégora local, ali da base Hohenfels, existe uma egrégora muito forte dos Greys. Os Greys ali, não só em Hohenfels, mas na Alemanha, resumidamente falando, ali eu fiquei sabendo que tem muito forte ali essa territorialidade dele, vamos dizer assim. Então ali eu já sabia que existia, mas não sabia até onde ia. Então por
ter acontecido muitas coisas, outras abduções comigo mesmo. Eu não sabia até onde eles poderiam tentar me controlar ali, tentar, né, manipular. Então eu fiquei sim com esse receio, mas com muita fé na luz, nos mentores, na gente mesmo, que isso é muito importante, a gente olhar para a nossa luz, para o nosso interior, para o nosso eu maior. Isso desperta cada vez mais consciência. Então, com esse despertar consciencial que a gente tem, isso vai deixando a gente mais forte e mais firme, mais conciso nas atitudes que a gente tem perante todas as outras coisas que a gente for exercer. Muito bem. Bom, e você que está acompanhando aí, eu vou dar o último recadinho antes de fazer a finalização do nosso primeiro podcast, primeiro Mochilinha Podcast. Para você que está acompanhando aí, eu vou dar uma dica para você que gosta de cuidar dos seus animais. Aliás, quem não gosta de um bichinho de estimação, é ou não é? Então, ó, na Stop Cão, o meu querido André, ele tem as melhores qualidades de produtos e de ração. Ração para gato, ração para cachorro, e também tem os petiscos, tem também muita coisa que você encontra lá dentro na Stop Cão. E o melhor, você pode ir lá falar: André, eu quero a granel. Pois é, lá você pode pedir um tanto de ração que você quer para o seu bichinho de estimação com preço justo e de qualidade. A Stop Cão fica na Afonso Vergueiro, vocês estão vendo as imagens aí? E é claro que a gente indica para você, é mais um parceiro aqui do Mochilinha Podcast. Bom, agora, para a gente finalizar, eu queria que você falasse para o público que está assistindo, para quem está acompanhando o nosso podcast. Paulo, todo convidado, eu vou pedir para deixar um recado para quem está assistindo, vou pedir para falar para a nossa audiência o que é importante hoje para você na sua vida. Depois de toda essa história que você nos contou, o que você aprendeu com tudo isso? Olha, eu aprendi a seguir muito mais a nossa própria intuição. É algo tão forte, João, tão forte que vai além do que a gente está vivendo aqui. Ela é um cordão de prata, uma força, uma energia, qualquer o nome que você tenha, mas é isso que te faz você viver o seu dia após dia, o que os seres, né, extraterrestres, eles tanto exaltam na gente, que é a nossa esperança, a nossa fé. É algo que move assim montanhas. Pode parecer clichê, mas tantos fatores, tantas coisas, acontecimentos que foram na nossa vida, que nós fomos lá com nós mesmos, obviamente com a ajuda de outras pessoas, ou às vezes até não, mas essa energia que tem dentro de nós, é movida pela intuição, para a gente seguir ela cada vez mais, porque isso é uma coisa muito forte dentro da gente. Então, isso que eu exalto, sempre tenho exaltado para as pessoas, da gente seguir mais aquele sexto sentido, aquele faro que você tem. Às vezes ela é muito oprimida pelo medo, pela insegurança, e é exatamente ao contrário que a gente tem que fazer, porque existem esses programas, subprogramas que vai tentando deixar a gente para baixo, deixar a gente trabalhando ali para essa outra camada, que é essa camada do governo oculto, para a gente ficar sempre como escravos, mas com o nosso despertar consciencial, com a nossa consciência trabalhando contra isso, essa intuição ela vai aflorando cada vez mais. Então eu sempre falo para as pessoas seguirem a sua intuição. Essa é uma coisa muito forte que vai te deixar abrindo caminhos de uma maneira assim inimaginável. Igual, por exemplo, a minha história, que eu nunca imaginei chegar no exército americano, ter todo esse contato na Alemanha, abrindo caminhos para muitos lugares, e hoje eu falo, poxa, devia ter seguido isso mais cedo. Muito bem, parabéns, viu, por toda a sua história, por tudo, tudo que você está se tornando, porque a gente está em constante evolução, né, Paulo? Então, parabéns por toda a sua jornada, que você possa trazer mais e mais histórias para a gente, porque você vai ser convidado de novo para vir para cá, viu? Obrigado, viu, João? Eu que agradeço o pessoal que está assistindo, muito obrigado mesmo, gratidão. E eu também já tenho visto muito, assim, do que você passou por fotos e tal, então trabalho incrível, cara, muito bom mesmo. E sabe que a gente tem aquele histórico, né, desde a infância ali, adolescência, e você tem esse veio muito bonito de estar mostrando para as pessoas, esse veio jornalista, então eu acho muito legal. Então
Eu também dou esses parabéns para você, assim, de coração, e muito obrigado por ter aqui, a produção maravilhosa, Sérgio, aí, obrigado. Então, só tenho a agradecer, muito obrigado pelo carinho. Tudo bem, obrigado mesmo, viu? Você sempre será bem-vindo e venha mais vezes que eu vou te convidar. Serei eternamente grato, obrigado. Bom, e só pra gente finalizar, assim como o Paulo falou sobre seguir a sua intuição, eu também segui uma. Há um tempo atrás, eu queria fazer isso que a gente está começando hoje, mas algumas coisas no caminho não deram certo. Muitos percalços, muitas pedras no meio do caminho, e eu cheguei a pensar em desistir, e não, isso aqui não é pra mim. Mas ao mesmo tempo, há um outro lado, que é esse lado da espiritualidade, que eu também sou praticante, eu comecei a vir e a trabalhar mais isso na minha vida. E por mais que as dificuldades aconteçam, existe uma frase que fala assim, se você quer que algo seja perfeito, vai lá, começa. Você tem que começar. Não adianta você querer fazer alguma coisa para a sua vida e esperar o momento certo. O momento certo é agora. Então você tem que começar. Comece. Não só eu, como o Paulo, como você que está assistindo, tem vontade de fazer alguma coisa? Vai lá e faça. Porque isso você vai ter resultado. Não adianta. Se você faz algo de coração, algo que realmente você quer que isso aconteça, ele vai acontecer. De um jeito ou de outro vai acontecer. Eu podia contar inúmeras histórias de tudo que aconteceu até a gente chegar no programa de hoje, mas resumindo, vai lá e faça, porque vai funcionar. Então acredite no seu potencial, acredite em você, porque todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Então, com esse recado, eu vou deixando aqui o meu agradecimento a todo mundo que acompanhou esse primeiro podcast. Agradecer também a uma pessoa que vem me ajudando a fazer esse programa, esse podcast vingar. Inclusive, acho que agora eu posso falar, né? O nome desse podcast foi uma sugestão dela e eu queria agradecer imensamente minha querida Cláudia Vanini. Ela que é também uma paranormal, uma pessoa incrível e ela não gosta de aparecer, mas eu vou agradecer mesmo por tudo que você tem feito pelas pessoas. A gente sabe o seu trabalho, para quem acompanha o seu trabalho, é muito legal, inclusive esse carinho que você tem comigo e essa ajuda que você tem me dado, que faz a cada dia eu poder acreditar mais em mim, acreditar no meu potencial. Obrigado, Cláudia. Um beijo, viu? Pra você. E agradecer a todo mundo que esteve com a gente hoje. Espero que vocês acompanhem todos os nossos podcasts. A gente se vê quinta-feira com a entrevista com o Dr. Marcelo. Valeu, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Sérgio, a todo mundo. Valeu. Claro, eu não posso esquecer, antes de terminar, a esse espaço incrível que a gente está aqui. É maravilhoso, com esse painel aqui, que é de um artista de Sorocaba. E esse espaço que a gente está aqui fica na Mascarenhas Camelo, número 792, é o Sororuká. Então vem pra cá, porque além de ser um espaço que a gente tem aqui, um ambiente, né, que é um lounge aqui para os homens, para consumir produtos como charutos, e ainda tem um barzinho, ainda tem um espaço tão agradável aqui, um deck. Gente, obrigado ao Jô que proporcionou que esse podcast também acontecesse aqui nesse local. Valeu, gente. A gente se vê então quinta-feira. Valeu, é nóis. Fui!